quem fala de narrativa, como nós vamos falar, está falando de encadeamento. Encadeamento com lógica e tudo, só que não é um encadeamento cartesiano, né? Mas é algum tipo de encadeamento. Uma narrativa tem começo, meio e fim. Pode começar o filme pela última cena, mas é a primeira do filme e terá que haver uma continuidade, terá que haver um roteirista competente, não é? Para mostrar por que aquilo apareceu no início, tá certo? Então, a vingança do Descartes é a gente cair nos braços da narrativa e mesmo quem achava muito pobre a ideia de encadear, volta por encadeamento, só que uma oitava acima, né? Essa é a ideia. A ideia de associação do conhecimento com a narrativa, nós já passamos por aqui, passamos por ela, não é? E, na verdade, o ponto central é que as informações isoladas, não é, são efêmeras. Qualquer informação solta é como uma fotografia solta, assim se perde. Você precisa de uma história. Ontem nós vimos no jornal uma foto absolutamente marcante, não é? A gente vai falar dela durante muito tempo. Vocês viram aquela criança, o menino nas mãos do pai? É uma foto. Agora, se eu ficar só olhando para a foto, eu não vejo grandes coisas, mas as histórias que se contam a partir daquilo ali, a imagem é um germe de uma narrativa. Aí começa a história, né? E hoje o Parlamento Europeu está discutindo e construindo narrativas a partir daquela... Mas eu preciso sair da imagem isolada, é preciso construir um roteiro, contar uma história, criar um filme. O significado vem dessa articulação, não da foto isolada, por mais interessante, não é, que ela seja. As metáforas são inspiradoras, não é? Quando se arruma uma imagem assim metafórica, não é? Então a gente sai da linearidade da língua e vê uma foto, né? Vê uma coisa assim maior, mas é preciso ir além disso. A narrativa, há um consenso sobre o peso, a importância da narrativa. O que nós estamos procurando aqui é um referencial teórico para a gente falar sobre isso. No nível do senso comum, o caipira sabe da importância da narrativa faz muito tempo, né? O caipira vive de causos, não é? E a gente sabe que não é qualquer história que é um caos. Um caos é um caos, não é? Pode ser acontecido ou pode ser inventado. Isso é irrelevante. O relevante é o que se aprende com a história que se conta, não é? Você não vê uma história infantil, por exemplo, os 3 porquinhos e não sei o quê, e fica olhando assim, dizendo, porco não fala. Pô, o que é, meu? Não é o caso aqui de perguntar se porco fala ou não, né? Se for o caso, você pensa em palmeirense, ou pensa em... Mas, dá um referente assim que faça sentido, mas a história que se conta é que é fundamental, né? Então, o caipira sabe disso. Nós precisamos, repito, de uma teoria para lidar com isso. Teoria no sentido de uma visão articulada do que está acontecendo, né? Por que umas histórias funcionam e outras não, né? Todo executivo sabe disso, da importância dos causos, só que o causo do executivo veste um fraque, né? Uma roupa chique. O causo do executivo chama case. Um case é um causo metido a besta. Mas toda, assim, palestra e toda atividade envolvendo executivos, assim, né, de empresas, tem cases, né? O case de tal empresa, E o que é um case? É um caos, mas é assim, uma história, ou de uma coisa bem sucedida ou mal sucedida, mas uma história exemplar, que a gente tem que aprender com ela, não é? E esse é o sentido, assim, dessa pregnância, assim, dessa importância dos cases, né? Que, repito, qualquer atividade envolvendo empresa e executivos está cheia de cases. A polícia vive disso. Quer dizer, toda a ação da polícia na investigação, né, de um crime é baseada na reconstituição
tem um crime hediondo, aí aparece alguém e diz, fui eu. Não acabou a história. Por isso, foi você? Foi. Vamos reconstituir, né? E é na reconstituição que a pessoa diz, fui eu. Mas tem alguém que diz assim, não, nesse horário ele estava lá e não sei onde. Aí a polícia, que história mal contada, meu, não é? Porque a reconstituição é o teste da coerência da narrativa, não é? Havia uma série na TV a cabo chamada Cold Case. Tinha sumido, pois por uma mera coincidência, hoje a gente está aqui falando narrativa, e ontem à noite liguei a TV e estava passando um episódio dessa série, né? É uma série antiga e que consistia em quê? Qual era a problemática da série? Cold Case, né? Eram casos policiais assim, não resolvidos, histórias não resolvidas, mas do passado, né? Arquivados e tudo. E aí uma equipe da polícia que ia lá, uma equipe de investigação que ia lá, pegava uma história daquela, desenterrava e dizia, agora nós vamos entender o que aconteceu mesmo aqui. E começava a investigação. Muitas vezes, do ponto de vista prático, era inócuo, porque o responsável já morreu há 20 anos e não ia ter nenhuma consequência prática aquilo ali, mas ia ter. Agora a gente sabe o que aconteceu, não é? Era concluir a história para saber como é que a história mesmo aconteceu, né? A verdade e tudo. Isso tem muito a ver com a ciência e o Big Bang, né? Quer dizer, todos esses investimentos de laboratórios, esse grande acelerador de partículas para assim, tentar verificar essa hipótese assim, do Big Bang, de como o mundo começou, né? Como é que tudo teria começado. Qualquer que seja a resposta que se chegue, isso não vai mudar em nada a vida de um cientista que está fazendo pesquisa sobre remédio para o câncer, não é? Ele vai continuar a fazer a pesquisa dele, ele não precisa saber como é que o mundo começou. Mas a gente quer saber, e isso é extremamente sedutor, atraente para todo mundo. Dizer, como é que é mesmo essa história, não é? Isso não tem um efeito prático, parece um pouco cold case, não é assim que isso vai me ajudar agora a investigar melhor. Mas eu fico mais em harmonia assim, com o mundo quando eu vejo, puxa, agora eu entendo o que aconteceu, em vez de ser um caso abandonado. Todo processo tem a estrutura de uma narrativa, e o direito todo e a ética vai se fundar na norma jurídica, norma legal, né? Então, o direito, a justiça está por trás do fundamento assim, da ética. E o Greymar tem um livro interessante sobre semiótica jurídica e que mostra como os processos, todo processo tem a arquitetura, assim, a estrutura de uma narrativa e como é que são construídas essas narrativas, não é? Sempre a gente tem a narrativa de um advogado, a narrativa do outro, né? E o confronto de narrativas com a palavra. Para o Greymar, nesse livro, Semiótica Jurídica, toda norma nasce do confronto assim, de duas oposições, né? Uma norma nasce para proibir algo, é uma norma assim que proíbe velocidade acima de tanto, proíbe ou não proíbe, essa é a problemática, né? Você tem o tema e você diz, eu vou proibir que as pessoas façam isso, ou eu não vou proibir, né? Essa é uma fonte de normas, essa é a problemática. Outra fonte é prescrever, obrigar. Uma norma obriga as pessoas a fazerem alguma coisa ou não prescreve. Então, é proscreve ou prescreve. Proscreve no sentido de proibir ou prescreve no sentido de obrigar, não é? E as duas oposições, proíbe ou não proíbe, obriga ou não obriga. Esse é o olho do furacão. Agora, se tudo na vida se resolver nessas duas
oposições, nós deixamos de ser gente, pessoa, ser humano. Porque se tudo que eu faço é porque é explicitamente permitido, não é? E tudo que eu não faço é porque é explicitamente proibido, eu sou um robô e estou aqui sendo comandado por um programa, né? Eu estou totalmente programado o que eu vou fazer. Quer dizer, essas duas oposições não podem esgotar a realidade. Tem que ter coisa que eu faço sem ser obrigado e faço não é porque é explicitamente permitido, eu faço porque eu quero fazer, não é? E isso é o espaço do livre-arbítrio, né? Isso tem que ser preservado. Não há ética sem o livre-arbítrio. Se tudo que eu faço é porque ou a lei me permite ou a lei me obriga, eu virei um robô, não é? Maria, você queria perguntar? Sim. Porque no meu trabalho a gente mexe muito com lei, né? A legislação Sim. da educação. E tem algumas pessoas que fazem uma interpretação das resoluções, das leis complementares, das deliberações, que é assim, tudo o que não está escrito que pode, não pode. Sim. Entendeu? É horrível isso aí. E eu tenho uma interpretação assim, se não está escrito Que não pode, é porque pode, É. né? E a gente tem embates o tempo todo, porque é uma questão Sim. da interpretação. Da interpretação. De como que é o livre-arbítrio, você Sim. tem a possibilidade de... A questão não é simples, não, mas você está pegando assim, um miolo da questão. O nó fundamental é a interpretação, né? A interpretação é aberta, tem que ser aberta, pode ser assim, pode ser assado. Ser aberta não significa dizer que pode ser qualquer uma. Existe uma teoria da interpretação, uma ciência da interpretação. O próprio Riquet, que trabalha com a narrativa, antes de escrever sobre narrativa, ele tem livros de hermenêutica. O que é hermenêutica? É a teoria, assim, a ciência da interpretação, né? A hermenêutica começou com os livros sagrados, Bíblia, os livros de religião, porque você não podia conversar diretamente com a divindade, então tinha que interpretar o que estava no livro, né? Mas hoje a hermenêutica se refere a qualquer texto. Escreveu precisa ser interpretado. Não é assim que a interpretação é natural e todo mundo vai entender a mesma coisa. Mas a interpretação vai depender da gente ter clareza das nossas finalidades. Sim. Pronto. Isso é que é o fundamental. A interpretação vai depender do modo como a gente pensa uma pessoa. O que é uma pessoa? A pessoa vai estar, a ideia de pessoa vai estar no centro das atenções, não é? Quer dizer, há quem pense que a pessoa não merece confiança, precisa ser mesmo regulada, porque se você soltar, aí vai fazer besteira, não é? E há quem aposte na pessoa. Agora, o interessante nessa semiótica do Greimar, essas duas oposições como o que movimenta e faz surgir leis, não é? Normas, o que é interessante é a corrupção desse mecanismo. A corrupção desse mecanismo, que é muito frequente. A corrupção desse mecanismo é a seguinte, corrupção, é você proibir para prescrever ou você prescrever para proibir. Você proíbe uma coisa, não é porque você está preocupado com a ocorrência dessa coisa, é porque você proibindo essa coisa, praticamente você obriga a pessoa a fazer outra. É uma distorção, não é? E vice-versa. Você obriga, não é porque você acha que aquela coisa é bom, mas é para evitar que a pessoa faça outra, né? Em concorrências públicas, em editais de concorrência, essa é a corrupção mais frequente, né? Houve um caso notável numa prefeitura no interior aqui de São Paulo, mas uma cidade importante, grande, não vamos referir nome de ninguém, mas foi fato, divulgado em tudo que é jornal, né? Na época, há uns 10 ou 15 anos, de uma licitação numa prefeitura grande do interior de São Paulo para a merenda escolar, que exigia, estava prescrito, né, no edital, que o extrato de tomate a ser comprado
tinha que ter ervilha misturado no tomate. É o extrato de tomate com ervilha dentro do extrato, né? Então, tinha que comprar um extrato assim, isso estava escrito no edital. As pessoas acharam estranho, porque, né, não é comum, e houve o edital e só tinha uma empresa que produzia o extrato de tomate com ervilha dentro. Então, essa prescrição praticamente era para proibir que as outras concorressem, não é? Uma mera coincidência, naturalmente, é que essa empresa que ganhou era da esposa do prefeito. Mas isso é só uma coincidência, né? Ocorre, há chances estatísticas, dá para calcular isso. Aí, como foi pego, disse, não, deixa, não, errou, não deu, né? Na minha cidade, na beira da praia, em Olinda, tem um recurso que o pessoal dos barzinhos assim usam, que é o seguinte, você chega lá, está na praia e toma alguma coisa, né, uma bebida, tudo, aí na conta, tem uma lista assim na conta, né, de coisas quando você vai pagar o consumo, está escrito assim, vê se cola. Vê se cola, escrito, né? E aquilo passa na maior parte das contas, porque é hora Pepsi Cola e Coca-Cola, ou o que seja. Quando alguém olha a conta e diz, que é isso aqui? Aí o garçom diz, não colou. A gente tentou, não colou, então risca, né? E vira brincadeira e tudo, mas o vê-se-cola é esse o negócio. Você faz um edital desses, quando é descoberto, diz, não colou, né? Não colou, pronto, retira e não se fala mais nisso, né? Mas, na verdade, o respeito ao livre-arbítrio é fundamental. A corrupção é acabar com o livre-arbítrio, não é? Da escolha, porque a escolha fica programada. Se você obriga para evitar que outros ganhem, não é? Então, o processo está viciado. Bom, o fato é que quando, quer dizer, o Greimmar, eu só coloco ali como uma ilustração, de quem tenta compreender a dinâmica da geração de normas, não é? Normas para regular valores. Então, o Greimmar propõe esse esquema amplo em termos de normas jurídicas aí. Agora, pensando na narrativa no sentido de valores mais amplo do que o jurídico, o problema fundamental é a relação tempo-narrativa, que é objeto de um estudo profundo na obra do Riquet, que se chama Tempo e Narrativa, e que está até circulando aí entre vocês, o volume 1. Né? Então, tempo, em latim, há pelo menos duas palavras para se referir a tempo. Né? Há o tempus, com U, e o tempus com U é o cronos grego, que é o tempo do calendário, o tempo do relógio, né? As horas passando, esse é o tempo em latim. Né? É o tempo da história, história, ciência, história, né? Não narrativa em sentido amplo, né? Não store, mas history, né? Agora, a outra palavra em latim, evus, evum, de onde a gente vai acabar chegando em evento, né? Que é um tempo assim mais parecido com o kairos grego, que é o tempo dos acontecimentos, o tempo dos eventos, né? O tempo assim dos deuses, que não é o do calendário, né? E é o tempo da ficção, né? E veja, na vida pessoal de cada um de nós, quando nada está acontecendo, tudo paradaço, o tempo não passa. Demora a passar. Quando você está numa roda viva, é uma coisa atrás da outra, correndo de um lado para o outro, você nem nota o tempo passar, né? E ele vai embora e passa muito rapidamente. Não é? Há um tempo dos acontecimentos. Esse é o tempo da narrativa. Uma narrativa baseada no tempos é uma cronologia, né? É um documentário assim técnico, né? Uma cronologia, tá certo? Isso tem sentido? Tem sentido, mas em termos de narrativa é uma coisa simples, né? Simplificada. Se eu simplesmente relaciono, ordeno temporalmente as ocorrências, não é?
porque a relevância não aparece, né? Tem coisa irrelevante misturada com coisa relevante e eu simplesmente estou relacionando o que aconteceu, né? Contar uma história, a história contada, eu já tenho que ter o peso, né? Que dá peso, importância para o que vale. Nem eu me referi de passagem ou nem dar bola para outras coisas que, na minha visão, não vale, né? E aí já é entrar numa ideia de narrativa mais geral. Então é como se a narrativa fosse esse encadeamento, mas encadeamento uma oitava acima, que a gente se referiu, né? Não um encadeamento cartesiano simples, né? O encadeamento cartesiano é um encadeamento, por exemplo, você vai dar aula de um assunto, cartesianamente, né? Você vai encadear. Mas como é que é esse encadeamento? É assim, tem que partir do simples e ir em direção ao que é complexo. Simples, o imediatamente percebido, né? As ideias claras e distintas, e ir em direção ao que é complexo. Agora, o que é simples? Depende do assunto. É uma coisa ligada à estrutura do assunto que eu estou estudando, a matemática, né? Geometria, o que for, eu tenho que decompor, é o conteúdo, né? Que é decomposto, para poder depois eu encadear e reconstruir o conteúdo por meio de uma narrativa, né? Por meio de um encadeamento. A narrativa, a perspectiva é outra. Existem narrativas simples? Sim, existem narrativas simples e narrativas complexas, não é? Mas tanto na mais simples da narrativa como a mais complexa da narrativa, o que está em questão não é essencialmente a estrutura da matéria, do assunto que eu estou ensinando, que eu estou querendo explicar ou apresentar, né? Mas é a história que eu estou contando, é o significado que está sendo construído para o outro, né?